Diz a palavra de Deus no capítulo 14, no versículo 7 do livro do Apocalipse, consta assim: temam a Deus, dizia em alta voz um anjo, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. E deixa a gente perceber a Tua voz nessa manhã. Deixa a gente perceber a Tua presença aqui bem do lado da gente, em todo e qualquer lugar que cada um esteja. Fala conosco e cala a voz do nosso coração, aquieta o nosso coração. Fala conosco, Senhor. Fala conosco e transforma a nossa vida. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Tu és bem-vindo e a Tua voz é bem-vinda para nós nessa manhã. Fala pelo ministério do Teu Espírito Santo. Fala, vai além das palavras, Senhor. Fala e mostra, revela aquilo que o Senhor quer mostrar e revelar a cada um, para a glória do Teu nome, em nome do Cristo, vivo, que reina para sempre. Oramos. Amém, amém e amém. O livro do Apocalipse, ele não é um livro isolado no contexto lá da sua época. Existe um estilo literário que chama estilo apocalíptico, um estilo muito comum no Oriente Médio, entre o ano 300 antes de Cristo até o ano 200 depois de Cristo. Não existe apenas esse estilo apocalíptico de escrita ou de texto dentro da cultura judaica ou da cultura cristã. Os textos apocalípticos, eles fizeram parte de vários povos na Pérsia, fizeram parte do mundo grego, fazem parte da cultura latina e fazem parte também da literatura judaica e da literatura cristã. Também ainda é necessário dizer que até mesmo dentro da literatura judaica, o povo judeu lá, o povo do Velho Testamento, e dentro da literatura cristã, a literatura da igreja, a literatura daqueles que se disseram seguidores do Cristo, existem vários textos apocalípticos, vários textos com esse estilo literário. Você vai ver lá, se você procurar aí numa lista, você vai encontrar no livro de 1 Esdras, 4 Esdras, Salmos de Salomão, você vai encontrar escritos também da comunidade de Qumran, com esse mesmo estilo, dentro do cânon bíblico, dentro do texto revelado, dentro da sua Bíblia. Nós temos dois textos bem característicos dessa escola literária, que é o livro do profeta Daniel e o nosso Apocalipse. E ainda dentro de outros textos, nós vamos encontrar fragmentos desse estilo, inclusive nos próprios evangelhos sinóticos, exemplo, capítulo 13 de Marcos. Então, o livro do Apocalipse não é uma coisa isolada, assim, uma literatura exclusiva do Apocalipse de João, não. Ele está dentro de um estilo literário. Então, dentro desse estilo literário, eu queria dizer que é comum nesse tipo de texto, faz parte da maioria desses textos como característica, eles terem sido escritos para um grupo ou para uma nação inteira que passa por muito sofrimento, que passa por perseguição, gente que está correndo sério risco de morte e gente que está sendo morta efetivamente.
É gente que está sofrendo muita dor, exclusão social, dominação, opressão religiosa e social e cultural. É gente que está sofrendo grande injustiça. Eu não estou falando aqui de qualquer sofrimento. Eu não estou falando que o cartão de crédito estourou o limite. Eu não estou falando aqui que a unha encravou. Eu não estou falando aqui que o fulano falou mal de mim lá no serviço. Estou falando de gente que sofre, e sofre para valer. E aliás, a segunda característica é que essa turma sofre tanta dor, tanto sofrimento, tanta injustiça, que quando aqueles que lhes causam o sofrimento mostram tanto poder, tanta força, que a turma, quando olha para as circunstâncias que a cercam, quando olham para a realidade, quando elas são realistas quanto ao mundo que a cerca, elas não veem qualquer possibilidade de que as coisas mudem. Então, é uma turma que sofre, mas é uma turma que está desiludida, é uma turma que não tem expectativa, é uma turma que olha à volta e fala, isso vai ser assim, é assim, e vai ser assim, e não existe a menor expectativa ou condição de que as coisas mudem agora. Teremos que passar por esse tempo de sofrimento. Então, nesse ambiente de grande sofrimento e de ausência de expectativa de que as coisas possam mudar, e eu não estou falando de falta de fé, eu estou falando de realidade, de olhar à volta e não fugir da realidade. Aliás, para o nosso tempo é algo muito bom, porque nós vivemos um mundo em que a gente nega a realidade. A gente se dá de cara com 180 mil pessoas morrendo por causa de uma doença que se afigura grave, e a gente encontra a turma negando a própria realidade, porque não consegue conviver com a realidade. Aqui é o oposto. A turma olha para o mundo real, e no mundo real, diante de tudo aquilo que eles estão vendo, as coisas não vão mudar. Segunda característica é que, como as coisas não vão mudar, surge dentro do povo, e é para nosso interesse aqui, surge dentro do povo de Deus, dentro daqueles que estão seguindo a Deus, uma esperança que está para além da história, uma esperança de que um dia, num novo tempo, numa nova era, num novo éon, Deus intervirá para além da história, e Ele reinará definitivamente para todo o sempre. Haverá um momento em que essa dor vai cessar, mas não é agora. Não é nesse mundo. Então, temos ainda uma terceira característica. É que, ou dentro dessa característica, como as coisas mudarão no outro tempo, é nesse outro tempo que se vai buscar e construir imagens que estão fora dos elementos da história. Por isso que no livro do Apocalipse tem dragão, tem a besta que sobe do mar, tem os 144 mil, tem várias figuras que estão fora da história, porque eu não encontrei dragão de 7 chifres, você já encontrou? Eu não encontrei. São figuras para além da história, porque essa turma sofre tanto, que as figuras da história
não lhes dizem respeito. Quer ver como que fica fácil de você compreender? E aí eu já vou pular um pedação da mensagem. Israel, quando começa o período dos reis, os reis se desviam. E a primeira expectativa dos profetas é o quê? Um dia Deus vai enviar um herdeiro do trono de Davi, um filho de Davi, e ele vai reconstruir aqui dentro da história o reino de Davi, certo? Era a expectativa de muita gente no tempo de Jesus. Então era um novo rei que vai obedecer a Deus e que vai reconstruir o reino. O que acontece com Israel? Israel vai para a Babilônia, Israel vai para os assírios, depois Israel é liberto da Babilônia, aí ele fica debaixo do governo dos Ptolomeus, do Egito, depois ele vai ficar cativo para os Seleucidas, que são os sírios, e nesse momento, a pressão e a perseguição contra os judeus que ficam fiéis a Deus, isso por volta do ano 160 e alguma coisa antes de Cristo, a pressão fica muito forte. Há 2 invasões de Antíoco IV, que é o rei dos sírios, que ele dizima a população, ele mata todo mundo, e quem sobrevive é levado escravo. Esse camarada entra no templo, rouba todos os utensílios do templo e impede que os judeus pratiquem a religião judaica, que passa a ser proibida. E nesse ambiente de morte, de perseguição, sabe qual livro que é concebido? O livro do profeta Daniel, tem a sua redação, Daniel viveu lá atrás, mas o livro do profeta Daniel, ele é escrito nesse período. E no livro do profeta Daniel, a expectativa de redenção de Israel, ela deixa de ser a expectativa de quem espera um descendente de Davi, que vai reconstruir o reino terreno de Israel, e eles passam a esperar o Filho do Homem, que agora tem caráter universal, é o representante de toda a humanidade, por meio de quem Deus vai derrotar todos os poderes malignos da maldade. Só pode ser maligno da maldade, mas vai derrotar todos os poderes malignos, vai derrotar Satanás, e enfim, Deus há de reinar para sempre com o seu povo que permaneceu fiel. Deu para entender? É tanto sofrimento, eles começam a olhar para a sua história, poxa, nós somos cativos para a Babilônia, não, para os assírios, e aí a nossa explicação é que a gente errou feio, e os nossos pecados levaram a gente para a Síria. Depois nós voltamos, depois nós já ficamos cativos na Babilônia, e a explicação era que são os nossos erros. Aí depois nós somos cativos para o Egito de novo, lá ficaram na própria terra, mas que depois vai para a Síria. Então eles olham, poxa, nessa história aqui, nós vamos ficar sambando na mão de um reino e de outro. Tanto é verdade que depois da Síria, logo em seguida, entra o domínio do Império Romano sobre Israel. Então eles olham para o futuro, e aí, o que você quer falar com tudo isso? Bom, eu quero falar para você que o Apocalipse e todos os Apocalipses, eles são escritos para a gente que está sofrendo demais, para a gente que está sofrendo além dos limites da capacidade humana, se é que poderíamos dizer assim. Gente que está ameaçado de morte, gente que está alijado de poder viver a vida porque é arriscado, é considerado como ninguém. É escrito para gente que não vê nem esperança de que as coisas mudem. Então surge no meio do povo de Deus a voz do próprio Deus ecoando através dos escritores bíblicos, dizendo que um dia Deus vai aparecer para além da história, e as coisas não serão assim para sempre.
haverá uma grande batalha entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, retratada com catástrofes e seres místicos. No final dessa batalha, Deus vencerá Satanás e todo o poder da maldade, e ele reinará sobre toda a criação, e ele reinará sobre toda a criação, e a vitória também será de todo aquele que contemplar o Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá. E aí, a gente cai aqui no nosso Apocalipse de João. E aí, o que a gente pode dizer que o Éder explicou aí, eu vi na live, eu vi na pregação dele, o Éder explicou 2 vezes já. O livro do Apocalipse foi escrito originalmente para 7 igrejas da Ásia, aquelas do capítulo 2 e capítulo 3. E pelo capítulo 2 e capítulo 3, a gente percebe que a estrutura do texto já mostra que essa turma está sofrendo perseguição no Império Romano. E qual que é o motivo da perseguição que o Império Romano começa com... Houve um período que foi lá com Nero, que é mais para trás, é um pouco antes. Esse período aí não foi uma perseguição contra os cristãos, esse período aí foi Nero fez uma caca lá e depois culpou os cristãos, porque ninguém gostava dos crentes lá na Roma, e aí eles pagaram o pato. Aqui é diferente. Aqui existe 2 coisas que os cristãos não vão fazer, 2 ordens dentro do Império Romano que o cristão não vai cumprir. Quais são elas? Ao menos 2. Uma, adorar aos deuses pagãos romanos. Eles tinham um arsenal de deuses, e era ordenado que todos os moradores do Império Romano se curvassem diante desses deuses. E não era simplesmente uma questão de culto, é que eles entendiam que a pax romana, a paz romana, estava alicerçada também na paz com os seus deuses. Então quem não se curva aos deuses romanos, está afetando e afrontando o Império Romano. Segundo, passou a ser ordenado o culto ao imperador. No livro do Apocalipse, provavelmente escrito no governo de Domiciano. Esse camarada, ele se dizia que gostava de ser chamado Domiciano, o Deus Senhor. Então todo mundo tinha que prestar culto para o imperador e se dobrar diante do imperador. E quem não fazia isso, estava afrontando não só uma entidade religiosa, estava afrontando a figura do próprio imperador, estava afrontando o próprio império. Então, passava-se de uma questão religiosa a um inimigo político, e a partir de Domiciano, os cristãos deixaram de ser reconhecidos como um grupo de judeus dentro do Império Romano, e passaram a ser identificados como uma religião própria e rebelde ao Império Romano. E aí a perseguição, nesse primeiro momento, ainda não é em todo o império por uma ordem imperial. Isso foi lá depois do ano 200. Aqui eles começam a ser perseguidos pelos governadores locais, pelos governadores das províncias, sempre com autorização do Império Romano que estava sendo afrontado. E o que está acontecendo com essa turma? O que está acontecendo com essa turma é que tem gente morrendo. O que está acontecendo com essa turma é que eles estão ficando totalmente alienados, alijados e excluídos da vida. O que está acontecendo com essa turma é que eles estão empobrecendo. O que está acontecendo com essa turma é que todas as pessoas estão odiando esses camaradas,
porque eles estão tumultuando as coisas dentro do Império Romano. O que está acontecendo com essa turma é que essa turma está sofrendo pra caramba. O que está acontecendo com essa turma é que eles estão apanhando. O que está acontecendo com essa turma é que quem olha para eles não gosta deles. E pior que isso, é que olhando para o motivo, não preciso nem querer me transportar para aquela época, olhando para o motivo que está trazendo perseguição, não existe a menor expectativa de que isso passe. Por quê? Porque os cristãos não vão se dobrar diante do imperador, os cristãos não vão se dobrar diante dos deuses romanos, eles adoram o único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia hebraica, o Deus de Jesus, eles adoram a Cristo, não é o imperador que é o Senhor, quem é o Senhor é Cristo. Logo, se há um decreto, se há uma obrigação, se Roma não vai voltar atrás, e se os cristãos não vão voltar atrás, não existe a menor possibilidade de que as coisas mudem naquele momento. Eles vão receber uma ordem, eles vão se negar, vai ser oferecido uma possibilidade para eles, quando eles se negarem, olha, mas se vocês agora se arrependerem, e adorarem esses deuses, vocês não vão sofrer nada, aí eles não vão adorar, e aí nós conhecemos a história, a perseguição vai se intensificar, se intensificar, se intensificar, e se intensificar. E aí, que João escreve o seu Apocalipse para essas igrejas. É aí que o Espírito de Deus levanta João para dizer para eles: ei, haverá um novo tempo, as coisas não serão assim para sempre. Ei, está doída a vida, mas Deus virá, e virá para reinar, e as forças da maldade, Satanás vai ser destruído, porque algo que eu acho lindo nos textos dos evangelhos e do Novo Testamento, é que não se faz uma acusação destruidora do ser humano. A maldade tem uma raiz, que é Satanás, que é o maligno, que é a força das trevas. Não é necessário pegar nas armas e destruir Roma, não, há um poder maligno que será derrotado, e é Satanás, entendeu? Não é necessário você entrar na internet e querer destruir o outro que pensa diferente. A maldade tem um dono, tem uma raiz, é Satanás o dono, e a raiz é esse império da maldade. Não precisa destruir o ser humano, não, Deus virá para além dessa história, e Ele mesmo batalhará contra a maldade, contra Satanás, vai julgá-lo, vai derrotá-lo, vai julgar a humanidade, e aqueles que permanecerem fiéis, reinarão com Cristo e com o seu Pai. É assim que João encoraja essa turma. E aí, eu queria ler com você o texto de hoje. E aí não vai precisar de 10 minutos para a gente entender o que João estava falando para a turma das igrejas da Ásia, e a sensação que esse livro causou naqueles que estavam lendo o capítulo 14 de Apocalipse, que a gente está lendo hoje. Versículo 1 diz assim: eu vi o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144 mil que tinham o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Eles cantam um hino que ninguém conhece e nem pode ser apreendido. Eu tenho quase certeza
que quando os olhos daquela turma bateu e leu aqui, o Cordeiro está em pé no Monte Sião, um cutucou o outro e falou: nós não estamos sozinhos, Cristo não foi embora, Jesus não deixou a gente sozinho aqui, diante desse império, dessa máquina de moer pessoas. Ele está em pé no Monte Sião, o nosso Senhor está conosco, nós vamos passar por tudo isso, e Ele está junto com a gente, e um dia Ele irá vencer definitivamente. Nós não estamos sozinhos, eu estou vendo, Ele está em pé no Monte Sião. Segundo, aparece um primeiro anjo e diz que ele tem uma boa notícia para toda a humanidade. Então o anjo diz em alta voz: deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar, todas as fontes de água. Qual era mesmo o grande problema que eles estavam enfrentando com o Império Romano? Qual que era o problema? Que o Império pedia para eles, ordenava que eles fizessem? Adorassem aos deuses romanos e adorassem ao imperador. E João escreve para aquela turma, e quase que dá para ver um cutucando o outro, e dizendo: temam a Deus, deem glória a Ele, temam a Ele, reverenciem a Ele, continuem temendo, continuem sendo-lhe obedientes, deem glória somente a Deus. Adorem aquele que é muito maior que o imperador romano, aquele que é muito maior que estes falsos deuses, porque o imperador e nem os seus deuses fizeram o céu, a terra, os oceanos, as galáxias. Mantenham-se firmes. Quem é o imperador que exerce tanto poder perto daquele que criou o universo? É como se ele dissesse: adorem a Deus, porque o nosso Deus é o soberano. É Ele que reina antes da fundação do mundo. É Ele que reina quando a terra era sem forma e vazia. É o Espírito dele que pairava sobre a face das águas. Foi Ele que criou os céus dos céus. Foi Ele que separou a água da terra seca. Foi Ele quem criou os astros celestes. Deem glória a Deus por suas maravilhas e pela sua grandeza. Aí aparece um segundo anjo, mas antes do segundo anjo, eu quero falar do terceiro anjo, porque eu preciso tumultuar um pouco, não dá para ir no 1, no 2 e no 3, eu vou no 1, no 3 e depois no 2, porque o terceiro diz assim: aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca. Besta é esse ser lá descrito do maligno. Eles vão ser condenados, vão perecer, e vai dar ruim para eles. E aí, João, na nova versão transformadora, que é essa que eu coloquei aqui, ele nem disfarça, ele diz diretamente o que ele quer dizer. Ele diz: isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus.
não adorem a besta que se levanta no Império Romano. Não adorem. Continuem fiéis, obedecendo ao mandamento de Deus, mandamentos de Deus, perseverem, fiquem firmes, e permaneçam fiéis a Jesus. E aí temos o segundo anjo. E o segundo anjo levanta sua voz e diz: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu a Babilônia, não é para as pessoas que são acostumadas com o texto do Novo Testamento, era muito comum os cristãos referirem-se ao Império Romano como a Babilônia. Caiu. Lá no futuro, essas máquinas de moer gente, essas máquinas de maldade, elas vão ser derrotadas, e Deus vai fazer justiça a todos os que sofreram nas mãos dessas máquinas de destruição de pessoas, que a humanidade é craque em fazer, sob a inspiração do maligno. Então a visão acaba. E aí João já não vê mais nada. E ele diz: então eu ouvi uma voz do céu. E a voz vinda do céu diz para João escrever. Escreve aí, toma nota. Felizes os mortos que morrem no Senhor. De agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas. Por quê? Porque as suas obras os seguirão para além dessa história. Os seguirão por toda a eternidade. Vocês que não estão vendo saída, vocês que estão sabendo aí o que vai acontecer, vocês vão se negar a se dobrar diante do imperador, da sua imagem, dos seus deuses, e vocês vão morrer. É isso que vai acontecer. Mas saiba que é melhor morrer assim. É melhor morrer no Senhor. Morrer servindo o Senhor. Morrer adorando somente ao Senhor. Morrer obedecendo os mandamentos do Senhor. E sendo fiel ao Cristo, Filho de Deus. É melhor morrer. Porque quem morre no Senhor encontra descanso. Quem morre no Senhor leva a sua vida bonita para toda a eternidade. E aí, o que você quer falar nessa manhã? Eu já queria que os músicos viessem para cá para cantar aquela canção. Eu quero fazer que nem João. O que você quer fazer? Eu quero encorajar você. Eu quero consolar você. Eu quero fortalecer você. Mas você quem? Você que está debaixo de grande sofrimento. Pode ser você que está sofrendo debaixo dessas Babilônias do nosso mundo. Você que sofre por causa dessas máquinas de matar gente.
Você que mora na periferia e sofre toda a força da Babilônia, de Roma, que é exercida pelos traficantes, que pegam os meninos e as meninas desde muito cedo, os milicianos. Pode ser você que tem um diagnóstico de uma doença e já disseram para você que não tem jeito, você vai morrer. E você já orou e você sabe que você vai morrer. Pode ser você que a sua família desintegrou. Pode ser você que tem uma doença e sabe que vai sofrer com essa doença para o resto da sua vida. Pode ser você que faliu. Você que está falindo e não está vendo a menor possibilidade de reverter o quadro. Pode ser você que seu menino foi embora de casa e não vai mais voltar. Pode ser você que trabalha e as coisas não dão certo e parece que não vão dar certo nunca. É com você que está sofrendo para valer. Aí você fala, nossa pastor, ai que falta de fé. Agora eu ri igual meu tio Isaías, hein? Será? Será? Continue a caminhada no meio do sofrimento, mas levanta o seu olho para o Monte Sião, porque em pé lá está o Cordeiro que morreu na cruz por você. Continue firme, porque as forças da maldade e as babilônias desse mundo cairão. Continue firme, e adore ao Cristo, adore ao Senhor, continue sendo fiel a Ele, mantenha-se firme, não se dobre aos deuses criados nesse mundo, não se dobre aos deuses e falsos deuses criados dentro da igreja. Continue firme e não se dobre ao Deus dinheiro. Continue firme e não faça de você mesmo o seu próprio Deus. Continue firme no meio das adversidades da vida, no meio da dor intensa. E saiba que aquele que você adora é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dos mares, das galáxias e do multiverso. Continue firme, porque a maior felicidade não é a cura de uma enfermidade, a maior felicidade não é uma bênção financeira, a maior felicidade não é a resolução de um problema que a gente tenha aqui agora. A maior felicidade é o dia em que chegar a hora de fecharmos os nossos olhos e termos a convicção lá dentro da gente que a gente é feliz, porque bem-aventurado é os que morrem no Senhor. Eu acompanhei nessa trajetória, Zezinho, de igreja, tanta gente que já morreu. E eu já vi tanta gente que morreu no Senhor. E tanta gente que morreu no Senhor, impregnada da presença do Senhor, permeada pela glória do Senhor,
sofrendo dores intensas, mas sem largar o seu Cristo. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque um dia haverá descanso para todo o sofrimento. O Apocalipse termina dizendo que um dia Ele enxugará do seu rosto e do meu rosto toda lágrima. Haverá um dia de descanso que não é agora. E Deus deixará você e eu carregarmos a vida bonita, essas obras que glorificam a Deus por toda a eternidade. Foi isso que João achou que poderia consolar a turma das 7 igrejas da Ásia. E eu espero que essa esperança por toda a eternidade console e fortaleça você, enquanto a gente canta uma canção de sofrimento, uma canção de gente que sofre. E preste atenção na letra, e depois a gente vai cear e vai orar, e Deus há de fazer alguma coisa aqui entre nós, como Ele sempre faz, coisas lindas.